Cristiane, ela é bióloga, pós-graduada em Educação Empreendedora, mestre em Saneamento Básico e é aluna da graduação de Gastronomia. Cristiane, no sentido de como afirma o Wilson, os pesquisadores reconhecem as questões raciais e de gênero, mas nem sempre demonstram que isso deve ser considerado nos interesses acadêmicos. Ou será que nós escolhemos um foco de reivindicação e esquecemos os outros? Qual é a sua opinião em relação a isso? Eu acredito que na academia tem sim essa distinção, né? Assim, a academia ela não trabalha para indivíduos de forma focada, assim. Ela tenta pegar indivíduos em padrões gerais, padrões que a gente sabe que não existe, porque historicamente muitos dos indivíduos, né, grupos de indivíduos, eles foram excluídos, como por exemplo as mulheres e os negros, que se a gente olhar na academia, eles têm uma porcentagem menor, então assim, geralmente eles ganham um destaque inferior por causa disso. Então eu acho que a gente não trabalha para um indivíduo real, a gente trabalha para um indivíduo imaginariamente que ele é 100% adaptado ao ambiente, que ele vive numa sociedade onde não tem preconceito, onde que não tem distinção, mas na prática isso não acontece, então acaba que o trabalho ele fica de forma dúbia, porque ele não vai atender necessariamente aquele indivíduo que mais necessita de uma pesquisa, de uma inserção real. De acordo com o seu ponto de vista, o pesquisador da linguística aplicada, no caso a gente da área de letras, deve levar em consideração as reivindicações da sociedade ou deve se fechar somente no mundo acadêmico? Eu acho que a função real da academia é atuar exatamente para uma sociedade real. Então, assim, se você se fecha no mundo acadêmico, onde que a gente não tem experiências reais, onde que a gente não vive naquelas condições idealizadas, você prejudica muito o trabalho, porque você não tem como devolver ele para uma sociedade. Você vai ficar sempre com um trabalho fechado e enclausurado. Qual que seria a função de um pesquisador para você? Eu acho que a função de um pesquisador é ele buscar sempre informações reais, né? Compartilhar essas informações reais em busca de melhorias para a sociedade, buscar sempre melhorar aquela realidade onde que os indivíduos estão, onde que a gente vive. Jenks argumenta que devemos compreender a relação entre dominação, compreendendo a linguagem e a relação de poder, o acesso, seria em relação aos gêneros discursivos, e o planejamento, sem dissociá-los. Qual a sua opinião sobre isso? Eu acho que essa parte assim, você toca em 3 pontos bem importantes, né? Porque primeiro é o acesso. A gente sabe que não são todas as pessoas, todos os grupos sociais que têm o acesso à informação, que têm acesso inclusive às instituições, né? Às universidades, aos colégios públicos, colégios de qualidade. Muitas vezes muitos não têm acesso sequer à escola. Geralmente as populações que ficam à margem, né? Que população mais pobre, que é formada principalmente por negros por causa do contexto histórico que o nosso país foi formado, grupo de mulheres também que muitas vezes tem que ficar em casa, né, para poder sustentar a família, manter a família com a responsabilidade de filhos, não tem esse acesso tão fácil às instituições. Quando a gente fala então sobre o poder, porque a gente sabe que quanto mais conhecimento, maior tende, né, a ser o domínio dessas pessoas em prol das outras, então a gente fica numa situação complicada quando você relaciona isso com o gênero e com a forma de planejamento, com a forma como você vai estruturar essa forma, né, o seu projeto de pesquisa, os seus estudos. Cristiane, você acredita que a interdisciplinaridade em relação ao movimento, fluidez e mudança realmente existe nas disciplinas? Ou essas disciplinas continuam sendo entidades estáticas em relação à universidade, em relação à escola? Eu acho que de uma forma bem tímida a gente está tentando engatinhar com essa interdisciplinaridade. Mas a maior parte dos professores, eu acho que por causa de uma formação mais arcaica, mais antiga, onde que isso não fazia parte de um discurso, eles não trabalham dessa forma. Além do que existe uma dificuldade muito grande também de se trabalhar, né, a transdisciplinaridade, a interdisciplinaridade, a multidisciplinaridade. Eu acho que tudo que tira
o professor daquela área de conforto, daquela região onde que ele se sente confortável, que é ser especialista em um assunto só,